Bom dia. Eu desejo as boas-vindas a todos e todas vocês. Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um e cada uma de vocês. E que o amor de Cristo encontre bem a cada um e a cada uma de nós aqui nessa manhã. O momento de culto é sempre um momento de lembrar que nós estamos reunidos como irmãos e irmãs. Somos irmãos e irmãs pela fé em Jesus. E é por isso que nós nos reunimos como igreja cristã. E eu quero iniciar esse culto lembrando uma palavra do Salmo 133, palavra que é muito conhecida, com certeza, de cada um e cada uma de nós, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque é ali, nessa reunião, que Deus derrama a sua bênção e ordena a vida para sempre. Sobre nós, Deus está derramando a sua bênção, e que a vida que Ele nos concede através de Jesus seja também aqui motivo de alegria, de louvor e de gratidão. Essa vida é fruto da graça e da misericórdia de Deus para conosco, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que nós queremos aqui celebrar essa vida como uma grande família de irmãos e irmãs. Nós vamos iniciar esse culto então cantando um primeiro hino. Que Deus então, através desse hino, também aceite o nosso louvor. Nós celebramos este culto aqui nessa manhã em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra do Salmo 121 nos lembra: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa manhã nós temos a oportunidade de celebrarmos a Santa Ceia. A Santa Ceia é sempre um momento onde nós lembramos da graça de Deus que é revelada em Jesus. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela supera todos os nossos pecados. E por isso Jesus se entrega para nos perdoar, para nos dar uma nova vida. E uma palavra bíblica que é lema para este domingo
Palavra que nós encontramos no Salmo capítulo 45, versículo 2, que diz assim: o salmista canta ao ungido de Deus: Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Tu és o mais formoso dos humanos, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. As palavras que Jesus nos transmitiu, palavras que Ele continua nos transmitindo, são fonte de vida. E quem as recebe, quem as vive, pratica no seu dia a dia, é também um exemplo para levar adiante um testemunho de que Jesus muda, transforma e salva. Por isso também aqui nessa manhã, nós queremos junto com o salmista dizer: Tu és o mais formoso dos humanos, porque em Ti nós temos a salvação. Assim como estamos, vamos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, ó Pai amado, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo dia que Tu nos concedeste. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar reunidos aqui nesse culto, para juntos celebrarmos louvor e adoração a Ti. Nós não o fazemos por iniciativa nossa, mas nós o fazemos como uma resposta de gratidão por tudo que Tu fizeste a nós através de Teu Filho Jesus. Em Jesus Tu nos mostras uma nova realidade, um novo horizonte. Tu nos apontas para a eternidade. Obrigado que a eternidade é fruto da fé em Jesus, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele se entregou para que pela sua morte nós tivéssemos vida. Obrigado que assim como Jesus ressuscitou dos mortos, também nós um dia vamos ressuscitar. E a cada um de nós Tu nos darás conforme a medida da fé. Ajuda-nos a crer, ajuda-nos a permanecer firmes em Jesus e a testemunhar a Jesus como Senhor e Salvador. Te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui conosco. Fortalece essa nossa comunhão. Abençoa também aqueles que não podem estar aqui conosco nessa manhã, Tu sabes o porquê, mas que a Tua paz e a Tua bênção esteja com eles, assim como está aqui conosco também. Mais uma vez Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos assentar? Vamos cantar mais um hino? Faz-me
consigo, eu quero convidar a abrir o Salmo, o capítulo 2. Salmo, capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 11. Aliás, versículo 12. Queremos ler todo este capítulo. Salmo, o capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 12. Lembrando sempre que salmos eram hinos e orações que o povo de Israel entoava quando se reuniam em culto, em momento de louvor a Deus. O salmo, ele expressa aqui, cada um deles, uma expressão de fé dos seus autores. São orações, são hinos que lembram principalmente da misericórdia e do amor de Deus para com o seu povo. E aqui nesse salmo nós vemos o salmista falando sobre o ungido de Deus. Quando nós olhamos hoje para este salmo, nós vamos ver que também aqui nesse salmo se refere ao enviado de Deus, a Jesus, aquele Messias esperado pelo povo, esperado por aqueles que ouviram as profecias, o Messias que veio para mudar a realidade da humanidade. E eu quero convidar quem quiser, quem se sentir à vontade de ler um versículo em voz alta conosco, que o faça. Não precisa ter medo. Se você tiver no coração a liberdade de fazer uma leitura conosco em voz alta, um versículo ou dois, se assim você quiser, você está convidado a fazê-lo conosco. Eu começo lendo, depois se alguém quiser continuar, então vamos fazendo essa forma pipoca de ler a palavra, ok? O salmo então inicia dizendo assim: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, seus príncipes constituíam contra o Senhor e contra o seu ungido de Deus. Rompamos os seus braços e sacudamos de nós as suas algemas. Disse aquele que habita nos céus: o Senhor zomba deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele diz: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede e te darei as nações como herança, e os confins da terra como flor do deserto. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as espedaçarás como um vaso de barro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam, diz o salmista. E também a nós é lembrado de que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz aqui no versículo 7: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quem é o Filho de Deus? Jesus. E quem se torna filho e filha de Deus? Aquele que aceita Jesus como seu Salvador. Que possamos nos refugiar nele todos os dias e entender que ele veio para que a nossa vida fosse transformada, para que essa transformação nos leve também a viver com ele na eternidade. Quem de vocês aí tem a Bíblia ainda em mãos? Abra comigo 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 até o versículo 21. 2 Pedro, Novo Testamento, um pouquinho antes do Apocalipse e um tanto quanto depois do Gênesis, né? Entre Gênesis e Apocalipse, quase no final lá do Novo Testamento. 2 Pedro, que vem depois de 1 Pedro e que vem antes de 3 Pedro. Bem fácil de entender, né? Agora procura aí, vê se você encontra aí na sua Bíblia. Como alguém dizia assim, aleluia para quem encontrou e misericórdia para quem ainda não achou.
Ok? Todos acharam? Eu faço a leitura eu vou ler o versículo 16 até o versículo 21, que os versículos da nossa mensagem são os versículos 19 até o 21, mas o 16 em diante ele nos faz entender um pouquinho dessa palavra que o apóstolo Pedro então escreve. Ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Até aqui então a leitura. Assim como nós estamos, vamos ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, aquieta o nosso coração, acalma a nossa mente, abre nossos ouvidos, para que a Tua palavra encontre em nós um lugar especial. E assim como a parábola do semeador nos lembra, que o nosso coração seja uma terra fértil, que possa receber essa semente e ela possa germinar, crescer e produzir frutos no nosso viver. Amém. Eu quero convidar duas pessoas que venham aqui na frente, dois voluntários. Quem se habilita? Não é para tomar injeção, para nada, só para vir aqui na frente. Eu quero fazer uma pequena dinâmica com vocês. Duas pessoas, não precisa todo mundo, tá? Só duas. Fábio, alguém? Meu, que medo. É isso, Marco. O Fábio lá de cá, Marco lá de cá. Eu quero que vocês dois olhem para essa folha. Qual é o número que tu enxergas? 26. 9. Tá, calma. Calma aí, vamos lá de novo. Que número que tu enxerga aqui? 6. Tem Bruni? É um 9. 6, né? Deixa eu pegar o microfone. Não precisa de microfone? Não. Talvez está na câmera, está na gravação? Pode ser? Então, assim, nós temos aqui duas pessoas. Um só fato, duas pessoas, duas versões diferentes. Eu pergunto, tem algum dos dois mentindo aqui? Não, por quê? Tá, e como é que eu faço para esses dois se entenderem? Para que eles tenham a mesma versão do fato? Tá, Negroni, vai para o lado do Fábio. Agora me dizer qual é o número que tu enxergas? 6. 6. Tá. Agora, pro outro lado, por favor. Fábio, qual é o número que tu enxergas? 9. 9. Ok. Obrigado. Pode sentar. Não brigue depois, tá? Qual é o número que vocês enxergam? 6. Vocês perceberam que nós temos duas visões, duas versões de um mesmo fato. Não que um estivesse mentindo ou inventando algo que não estivesse vendo. Cada um revelou a sua verdade, a sua forma de enxergar. Cada um revelou a sua verdade.
Ambos entraram em acordo quando um entendeu a afirmação do outro e se pôs do seu lado para enxergar juntamente com ele. Dá para entender? Vocês conseguem pescar essa ideia? Então mantenham essa ideia bem firme na mente de vocês. Quando o apóstolo Pedro escreve esta carta, eu vou usar esse microfone aqui que é melhor, tá? Quando Pedro escreve essa carta, ele está dirigindo essa carta a igrejas cristãs conhecidas da época, que estavam sendo atacadas por falsos ensinamentos. Sim, na época de Pedro, dos apóstolos, já existia isso. Falsas doutrinas que vinham justamente na direção de questionar a autoridade dos apóstolos, vinham questionar o teor da mensagem que os apóstolos estavam pregando e que vinham questionar também a autoridade de Jesus. Mais ou menos lá pelo ano de 60, conforme os estudiosos dizem que essa carta teria sido escrita. A gente poderia deduzir que estava mais ou menos próximo à morte de Pedro. E Pedro estava já sentindo isso. Então, o seu interesse maior ao escrever esta carta, principalmente esse texto, é motivar, desafiar e alertar os cristãos para que eles percebessem de que muitas ditas verdades não correspondiam ao Evangelho. E ele faz um alerta aos cristãos da época dizendo: por favor, atentem bem às mensagens que vocês estão ouvindo. Atentem, quer dizer, prestem atenção, não se deixem iludir. Façam um bom discernimento entre o que é e o que não é verdade. E nós hoje, pleno século 21, nesse mundo em que nós vivemos, e dizemos assim que é um tempo pós-verdades, pós-verdades absolutas, muitas pessoas estão se deixando enganar por falsos ensinamentos, por evangelho que não é evangelho, por palavra de Deus que não é palavra de Deus, mas palavras humanas. E o apóstolo Pedro, ele diz: atentem, não se deixem enganar, prestem atenção no que vocês estão ouvindo e naquilo que vocês vivem como cristãos. O que o apóstolo Paulo diz, o que Pedro diz aqui, é muito daquilo que o apóstolo Paulo também diz. Ele começa aqui a declarar, podemos dizer assim, ou a dizer que ele, como apóstolo, tem autoridade em falar e pregar o Evangelho, não porque ele se arrogou essa autoridade, mas porque ele foi testemunha ocular dos fatos dos quais ele prega. Ele foi testemunha ocular e ouviu a mensagem que ele prega do próprio Senhor Jesus. Ele presenciou os fatos dos quais ele fala, porque ele estava junto de Jesus. E o que ele diz, é como diz o apóstolo Paulo também, eu não posso deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. Eu não posso me calar, por isso eu prego, eu anuncio. Então primeiro ele diz: eu falo daquilo que eu ouvi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu experimentei no meu relacionamento com Jesus. E ele descreve aqui alguns fatos dos quais ele presenciou. Quando Jesus foi batizado, ele estava lá junto do Jordão e viu o céu se abrir e descer sobre Jesus uma pomba, o Espírito Santo, e ouviu do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Pedro, junto com os outros discípulos, presenciaram este fato.
E o anúncio que ele faz é, apontando para Jesus: este é o Filho de Deus, este é o Senhor e Salvador da humanidade. Há um momento na vida dos discípulos em que Jesus questiona, dizendo assim: meus queridos, quem o povo fala que eu sou? Qual é a versão que o povo tem a meu respeito? E eles respondem: alguns dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu és um grande mestre. Quer dizer, eles expressam aquilo que o povo imagina que Jesus é. Ainda hoje nós vemos pessoas, inclusive dentro de igrejas cristãs, dizendo: não, Jesus foi um grande mestre, Jesus foi um exemplo do que é ser revolucionário. Inclusive transfiguram Jesus muitas vezes na figura de alguns revolucionários da América Latina, né? Usam a figura de Jesus como se fosse um novo ou antigo, né? Revolucionário, porque ele veio para combater o poder que aí está constituído. Qual é a versão, qual é a visão, qual é a compreensão que nós temos de Jesus? O povo fala muita coisa, as religiões falam muita coisa sobre Jesus, mas e nós? Quem nós dizemos que Jesus é? Os discípulos olharam para Jesus, talvez eles tivessem olhado um para o outro, dizendo assim: e agora o que a gente vai responder? Aí Pedro levanta a voz e diz: Senhor, tu és o Cristo, aquele que era para ser enviado da parte do Pai, o Salvador da humanidade. E aí Jesus diz: muito bem, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito. Pedro, Tiago e João presenciaram lá no monte o momento da transfiguração de Jesus. Ele faz menção a essa passagem aqui, a esse momento da história. Vocês se lembram? Jesus sobe ao monte, leva junto com ele 3 discípulos, e lá no monte os discípulos têm uma visão, Jesus transfigurado, e aparece lá junto com ele quem? Quem estava junto com Jesus na transfiguração? Quem eram os 2 que estavam lá com ele, que os discípulos viram? Moisés e Elias. O que isso significa? Moisés lembra da antiga aliança de Deus com o seu povo, aliança que Deus fez com o seu povo lá no Êxodo, na saída da escravidão. E Jesus agora é a nova aliança de Deus com o seu povo, que nos remete para a eternidade, uma nova realidade, uma nova aliança agora firmada no corpo e no sangue de Jesus, não mais no corpo e no sangue do Cordeiro, assim como o povo de Israel então estava há séculos, lembrando. Pedro, ele fala daquilo que ele experimentou com Jesus. E o que o motiva a continuar essa pregação, nós lembramos no livro de Atos, quando ele e os outros discípulos recebem sobre eles o Espírito Santo. E a partir desse momento em que eles recebem o Espírito Santo, eles estão cheios de poder, e esse poder os motiva a testemunhar o Evangelho. Se lembra da história? Estavam lá os 12 reunidos, haviam escolhido um substituto de Judas, que era Matias, e estavam ali eles em oração, e sobrevém um grande vento, um vento tempestuoso, e sobre eles então cai o Espírito Santo como línguas de fogo, e eles saem dali a proclamar o Evangelho. Ora, teria uma autenticação, vamos dizer assim, maior do que essa, que concedesse aos apóstolos, aos discípulos, autoridade para pregar o Evangelho. Pedro aqui diz que nada do que eles pregaram, nada do que eles anunciaram, foi por entendimento deles, foi pela compreensão pessoal deles. Não. Ele faz questão de dizer aqui: nenhuma escritura, nenhuma profecia, nada do que se fala sobre Jesus é invenção de alguém que tenha dito:
acordou de manhã cedo e disse: hoje eu vou fazer uma profecia sobre Jesus, eu quero falar de Jesus como um grande mestre. Ele vai lá e escreve, dizendo: essa é a minha profecia sobre Jesus. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim: meu irmão, eu profetizo sobre a tua vida, eu agora vou fazer uma profecia para ti. Já ouviu isso? Cuidado com esse tipo de prática, porque quando a pessoa diz eu profetizo, está tirando o lugar da ação de Deus. Toda profecia, toda escritura, ela foi inspirada por Deus, ela não nasceu da compreensão da mente humana. E por que isso? Qual é o objetivo dessa profecia ou dessa palavra que é inspirada pelo Espírito Santo? Qual é o objetivo? Por que o apóstolo Pedro diz isso? Porque ele diz que o propósito claro da palavra inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? A palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, ela tem um objetivo. Qual é? Calma, você não precisa ter medo de errar, né? Qual é o objetivo da palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo? Qual é o objetivo dessa palavra? Mas é claro, é lógico, é levar as pessoas ao encontro de Jesus para que elas sejam salvas. Esse é o objetivo da palavra inspirada, esse é o objetivo do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar a quem? Todo aquele que nele crê. Então, se alguém de vocês tem dúvidas sobre o Evangelho que está ouvindo por aí, você pode dizer o seguinte: eu tenho um argumento que prova que esse Evangelho é verdadeiro ou não. Um argumento. Se essa palavra que eu ouço, ela me aponta na direção de Jesus e me faz entender que eu necessito da graça e da misericórdia, que me leva a arrependimento, que me leva à conversão, quer dizer, mudança de vida, se é a isso que essa palavra me remete, então ele provém de Deus. Agora, se essa palavra dita Evangelho não me confrontar com o meu pecado, não me desafiar ao arrependimento, não me levar a uma conversão, isto não vem de Deus. Hoje a gente tem tantas pregações por aí, tanto Evangelho, dizendo assim: Deus é amor e toda forma de amor é aceita por Deus. Que Evangelho é esse? Isso não é Evangelho. Isso pode ser um discurso de autoajuda, isso pode ser uma tentativa de massagear o ego das pessoas, dizendo assim: eu sou tão querido, querida, né? Eu sou tão amado por Deus, então Deus me aceita assim como eu sou, não vai me condenar, eu não preciso me arrepender, porque o que importa é ser feliz. Que Evangelho é esse? As igrejas estão cheias deste tipo de Evangelho. Tem aqueles que dizem: meu querido e minha querida, você é a menina dos olhos de Deus, você é o que motiva o coração de Deus. Lógico, Deus ama cada um de nós, mas não pense que você é o último gás da Coca-Cola. Não se engane achando que você é o último salgadinho do pacote ou a última bolachinha do pacote, não. Você é amado por Deus. Mas justamente por causa desse amor que Ele sente por nós, Ele nos confronta com a nossa verdade. E a verdade é que todos nós somos pecadores à presença de Deus, que nenhum de nós é santo bastante que não precise de arrependimento. 2 domingos atrás nós falamos sobre esse texto aqui, quando Jesus diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos.
O Evangelho sempre vai nos confrontar com a nossa realidade diante de Deus. E se o Evangelho não nos desafiar a arrependimento, a conversão, a mudança de vida, a aceitação de Jesus como Salvador, esquece. Isso não é Evangelho. Quando Pedro diz aqui que nenhuma escritura ela parte de elucidação ou de conhecimento próprio, ele está dizendo justamente isso, porque esse tipo de palavra, esse tipo de evangelho não nos leva a lugar algum, a não ser para a condenação. Ah, mas Jesus nunca condenou ninguém. Jesus nunca condenou ninguém, é verdade, mas ele diz: vai e não peques mais. Se lembra da história? Mulher adúltera. Jesus olha para ela: mulher, onde estão aqueles que te acusam? E ele diz: nem eu tampouco te acuso. Por quê? Porque ele não veio para acusar, ele veio para perdoar. Ele entendia a realidade daquela mulher e disse para ela: vai e não peques mais. Quer dizer, Jesus não concordava com a prática de vida daquela mulher. Não concordava, porque se ele concordasse, ele diz: vai em paz. E tem gente que diz: não, Jesus não condena ninguém. De fato, nós nos condenamos. Sabe quando? Quando nós não cremos e não aceitamos essa nova vida que provém do amor de Jesus. Quando nós o negamos. Quando nós dizemos: eu não preciso de Jesus, eu vivo a minha vida a partir dos meus próprios pensamentos, Jesus não é ninguém para mim, eu mesmo estou me condenando. Eu causo muita dor para Jesus. Deus se entristece com esse tipo de atitude. E aí, depois que morre, ai, como ele era uma boa pessoa, que Deus a receba na eternidade. Esquece. Enquanto em vida, Deus nos dá a oportunidade. Somos confrontados com o Evangelho. Somos confrontados com a nossa realidade. Somos confrontados com a graça de Jesus. Mas se eu vivo uma vida inteira negando isso, eu preciso ter em mente, como diz o apóstolo Paulo: aos seres humanos é dado viver uma única vez, e depois disso vem o quê? Vem o juízo. Isso é Evangelho. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que a gente entenda que a palavra de Deus, esse Evangelho que nos confronta com a nossa realidade, não é uma palavra que vem para nos humilhar, para nos massacrar, para nos tornar as piores pessoas da vida. Eu já conheci colegas que disseram para mim assim: olha, eu arrumei 2 inimigos no culto de hoje, porque eu falei contra o adultério. E eles no final do culto vieram para mim, deram de dedo dizendo assim: pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Quem foi que disse para o Senhor? Quem foi que contou? Quem foi esse fofoca para o Senhor a meu respeito? E o pastor disse: mas eu nem te conheço, nunca ouvi falar da tua pessoa, te conheço hoje. Por quê? Porque aquela palavra tocou no coração. O verdadeiro Evangelho, ele nos confronta. Mesmo que a gente não queira ouvir, ele nos confronta. Ele não vem para nos humilhar, para nos destruir. Às vezes ele faz isso, né? Ele nos coloca lá no chão mesmo, para que a gente reconheça que nós precisamos da graça de Jesus. Atentai bem, diz o apóstolo Pedro, né? Atentai bem para o Evangelho que é pregado entre vós. Jesus diz: vocês vão errar se vocês não conhecerem as Escrituras. Está lá em Mateus 22, 29. Ele diz: errais não conhecendo as Escrituras. Então, para que nós não sejamos enganados, para que nós não nos afastemos do caminho, que a gente possa estudar a palavra de Deus todos os dias, que a gente possa pedir em oração: Deus, me mostra a tua verdade e me ajuda, me fortalece, para que eu viva conforme o teu querer. E que nós nos lembremos sempre que Jesus é o Filho amado de Deus.
enviado da sua parte para ser o nosso Senhor e Salvador. Amém? Quero convidar vocês para que juntos nós possamos fazer a nossa confissão de fé. E assim como nós sempre o fazemos, também hoje nós queremos juntos, então, confessar a nossa fé através do credo apostólico, quando juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. E que Deus então nos fortaleça para que possamos viver a nossa vida firmados nesta fé que nós acabamos de testemunhar. Amém? Vamos cantar mais um hino? Podem se assentar? Temos a oportunidade de celebrarmos a ceia. A Santa Ceia é sempre aquele momento em que nós podemos compartilhar do corpo e do sangue de Jesus, lembrando esse presente maravilhoso que Deus nos tem dado. Por falar nisso, quem de vocês gosta de receber presentes? Quem gosta de dar presentes? Para quem já deu presente, posso fazer uma pergunta? Você já viu o seu presenteado, a pessoa a quem você deu o presente, usar o presente que você deu? Já? Como é que você fica? Qual é a sensação que você tem? De alegria, em saber que aquele presente foi aceito. Alguém de vocês já viu um presenteado, a quem você deu um presente, não usar esse presente, deixar ele atirado por aí? Já, né? Eu já contei isso aqui, né? Eu e a Renate, quando nós casamos, nós ganhamos um belo jogo de inox, travessas de inox. Era caríssimo na época, imagina lá em 1989, né? O jogo de inox, assim, acho que devia ter umas 13 peças, era um negócio bonito. E a gente olhou aquele presente e agradeceu, né? Eram padrinhos nossos de casamento, nos deram aquele presente, a gente agradeceu pelo presente, e aquele presente ficou por 6 longos anos, guardado em cima do nosso guarda-roupa, esquecido lá.
A gente só lembrou daquele presente no dia que a gente fez uma mudança. E aí a gente olhou assim, poxa, a caixa estava lá bonitinha, claro, empoeirada. E o presente ali intocado. Aí eu olhei para a Renate me olhou e disse assim, como a gente é ingrato. Se o seu Hilberto e a dona Isolde, vissem o que a gente fez com o presente que eles nos deram, talvez eles dissessem, vocês não mereciam esse presente. A Santa Ceia é mais ou menos assim. Deus nos dá um presente especial. E a melhor forma de sermos agradecidos é fazer uso. E como é que a gente faz uso desse presente que nós recebemos em Jesus? Colocar diante dele a nossa vida. É derramar diante dele o nosso coração. É confessar o nosso pecado diante dele e pedir perdão. E compartilhar do corpo e do sangue de Jesus com alegria. Porque nesse presente nós recebemos uma nova vida. Que cada um de nós possa também nesse momento, em preparação a esse momento de ceia, fazer a sua oração perante Deus. E se você não sabe como expressar isso, eu quero fazer uma oração com você, com todos nós, lendo o Salmo 51, os primeiros 4 versículos. Eu quero convidar quem pudesse colocar de pé para a gente poder ouvir essa palavra, também em espírito de oração, chegar na presença de Deus, que cada um de nós, enquanto nós ouvimos esse salmo, possa também dirigir as suas palavras, a sua oração a Deus, reconhecendo e pedindo o seu perdão. A palavra do Salmo 51, versículo 1 e seguinte diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração foi feita pelo rei Davi, quando ele ouviu de Natã, o profeta Natã, a denúncia do seu pecado, quando ele cometeu adultério com Batseba, quando ele mandou matar Urias, o marido de Batseba, e quando ele achou que estava tudo em paz diante de Deus, estava tudo tranquilo, Natã diz: Davi, seu grande pecador, Deus sabe tudo o que você fez, Deus sabe os teus pecados, Ele mandou te dizer que Ele te conhece. E Ele diz a cada um de nós: Deus nos conhece. Não adianta a gente tentar dar jeito nas nossas falhas, nos nossos pecados, porque Deus conhece. E só há uma maneira de a gente resolver isso tudo: é confessar e pedir perdão. Assim como estamos, vamos ter esse momento de oração. Querido e bondoso Deus, Tu és um Deus que conheces a cada um de nós, Tu sabes tudo o que nós temos feito, Tu sabes todos os pecados que temos cometido, e ainda assim Tu vens ao nosso encontro, de uma forma tão especial e maravilhosa em Jesus, para nos perdoar todos os pecados que nós temos cometido. Nós confessamos a Ti, Senhor, a nossa culpa, pedimos o Teu perdão, e imploramos: renova dentro de nós o desejo de viver seguindo a Tua vontade, todos os dias. Dá ao nosso coração a paz, por nos sentirmos perdoados, por nos sentirmos amados e, acima de tudo, por nos sentirmos salvos em Jesus. Que esse momento do compartilhar da ceia seja um momento de alegria, de gratidão, e que possamos lembrar que essa vida que nós celebramos é presente pela fé em Jesus. Os
colocamos sob tua bênção e tua proteção, no nome santo e precioso de teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de 1 João 9 nos diz: se nós confessarmos o nosso pecado, Deus é um Deus fiel e justo, que nos perdoa nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça que cometemos. Por isso eu digo a ti, querido irmão, querida irmã, se você também confessou o seu pecado, se você o fez de uma forma arrependida também, eu anuncio a ti o perdão dos teus pecados, em nome de Jesus, e que você tenha no seu coração a paz do Senhor. Amém? Nós lembramos das palavras que dizem que na noite em que Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele tomou o pão, rendeu graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei dele todos, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes que vocês comerem esse pão em minha memória. E depois de haver encerrado, Jesus tomou o cálice, rendeu graças e distribuiu esse cálice a seus discípulos, dizendo: tomai, bebei dele todos, porque este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, sangue que é dado e derramado em favor de vocês para a purificação dos seus pecados. Façam isso todas as vezes que vocês beberem deste cálice, em minha memória. Amém. Jesus, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que possamos aceitar esse convite e receber de Jesus conforme a sua promessa. E antes então de nós termos um momento de distribuição da ceia, nós queremos orar em conjunto a oração que Jesus mesmo nos ensinou nas palavras do Pai Nosso, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade pode se assentar. Convidar o Gerson e a Adriana que nos ajudem na distribuição da ceia. Corpo e sangue de Jesus, possamos também recebê-lo, compartilhá-lo e assim também com alegria e gratidão receber a vida que nós recebemos através do Filho de Jesus. Podemos nos servir então. Quero pedir que você dê a sua mão para quem está aí do seu lado. Eu sei que nós ainda temos o cuidado, né, por causa do Covid, mas isso também não impede que a gente possa se dar as mãos, né? As pessoas que estão do nosso lado aí. Uma palavra de Jesus que diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Assim como estamos de mãos dadas, que também estejamos unidos com Cristo, e que assim nessa união com Jesus, também nós possamos dar bons frutos, frutos esses que provêm da nossa fé. Que as pessoas que convivem conosco também possam entender que também a elas Deus ama, e que também para elas Jesus quer ser Senhor e Salvador. Que a paz do Senhor esteja em nosso coração. Amém. Podemos assentar? Temos um momento de avisos. Bom dia, comunidade. Como todos já sabem, a gente está com a campanha específica para reforma do telhado. Então, para isso, a gente tem um envelope vermelho, onde podem ser deixadas doações, ofertas especificamente para essa finalidade. E
também esses envelopes, eles devem daí ser colocados no gasofilácio. Hoje também a gente inicia a campanha com a ação entre amigos. Nós teremos uma ação entre amigos específica para essa finalidade da reforma do telhado. Aí, depois dos avisos, a Adriana, nossa vice-presidente, vai estar dando maiores informações e ela vai estar, então, com os bloquinhos dos números, que podem também ser retirados depois com o pessoal do presbitério. Todas as terças e quartas nós temos os grupos de célula. Para quem não sabe como é que é uma célula, na célula a gente aprofunda os assuntos do culto. A gente conversa melhor, aprende mais da palavra. Então, quem tiver disposto a participar de um grupo de célula, as células das terças-feiras, como o grupo da Adriana, ela é presencial. E as outras duas células são virtuais. Não, acho que a do Negroni e da Jaque são presenciais também. Então, temos a Adriana, o Marco e a Jaque, a Kátia e o Ronaldo, também com grupos de célula. É muito bom, gente, é muito legal, a gente aprende muito mais. Nos dias 25 e 26 de março, nós teremos o Encontrão em Ivoti. As inscrições, elas já estão abertas. Quem se inscrever até o dia 28 de fevereiro garante o valor especial de R$ 35. As inscrições feitas do dia 1º ao dia 22 de março, daí o valor passa para 50. E as inscrições feitas no dia, elas terão o valor de R$ 60. É muito legal. Quem já participou, eu nunca participei, mas quem já participou diz que é muito bom, é muito construtivo, vale a pena. Para o deslocamento até o evento, queremos fazer uma caravana. Quem vai e tem carona, daí conversa com a Neuza, que ela vai estar organizando as caronas. E quem precisa também. A Neuza de Brito vai organizar as caronas. Tanto para quem vai dar, quanto para quem vai pedir, é com ela que tem que falar. No dia 4 de março, que é o sábado, é o nosso primeiro culto à noite desse ano. Nós teremos então a noite das pizzas. Aí É só a noite das pizzas para retirada. Se quiser ela levar, sem ser congelada. Ah, sim. Não? Ah, tá bom. Errei. Então tá, no dia 4 de março nós teremos a noite das pizzas, elas vão estar congeladas para retirar. Não estarão quentinhas, né? Tem que levar para casa e assar. O valor da pizza será de R$ 35 e daí tem que se inscrever. Serão 2 sabores, frango e calabresa. Teremos só esses 2 sabores esse ano. Depois, as que sobrarem, que a ideia é fazer a mais, venderemos posteriormente. Também, sempre no primeiro domingo do mês, nós teremos no final do culto uma cantina com venda de quitutes deliciosos. Se você quer colaborar, participar doando alguma coisa, é só falar com a Adriana e ela vai organizar então em qual data você vai trazer. Também no fim de semana passado nós tivemos o nosso brechó e o valor arrecadado foi R$ 1.100. Foi um bom retorno, né? Ainda temos algumas peças e daí se alguém tiver vontade de adquirir ainda alguma coisa, dar uma olhada, é só falar com a Adriana ou com a Alexandra. Temos algum visitante? Acho que não, né? Todos da casa. Nós tivemos aniversariantes essa semana. Tivemos a dona Anitta e a Hildegard. Recebam o nosso abraço como comunidade e o Marco vai estar entregando um mimo para vocês. O último culto, ele teve a oferta de R$ 182 e estiveram presentes 24 pessoas. O nosso próximo culto será no dia 26 de fevereiro e quem vai trazer a palavra será a pastora Isabel Toiler. São esses os avisos. Vocês têm mais algum aviso? Algum lembrete? Quem quiser depois dar um abraço na Hilde, né? Então, pelo aniversário. Né?
Quem sabe a gente canta os parabéns para ela? Pode ser? Marcelo? Parabéns a você nesta data querida, muitas bênçãos de Deus te acompanhem na vida. Parabéns a você nesta data querida, muitas bênçãos de Deus te acompanhem na vida. Parabéns, Hilde. Que Deus continue te abençoando aí por muitos e muitos anos. Também para aqueles que nos acompanham, se alguém tem aniversário, que também Deus possa abençoar. Nos últimos domingos tem duplas se preparando sempre para trabalhar com crianças no horário do culto. E não está tendo crianças, então eu gostaria de lembrar que quem puder trazer filhos, netos, sobrinhos, enfim, traga, porque tem jovens se preparando para trabalhar uma vaga específica com as crianças. Ok? Lembrando das crianças, quem tem reconhecidos, netos também pode ser? Eu quero um dia levar o meu neto também para o culto infantil, Ele está chegando. Mais umas 2 semanas aí, 3 semanas no máximo, nós vamos estar aí conhecendo o nosso neto também, É com muita alegria que a gente diz isso. Tem alguns que são papais frescos, Quer dizer, frescos quer dizer que é recente, Fábio fez de conta que não ouviu, Ele está lá quietinho, rindo lá, mas ele nem sabe quem está falando dele, Isso é uma alegria, As crianças são dádivas, são presentes de Deus. Tem gente que não leva as crianças para o culto porque acha que as crianças vão incomodar. Tem algumas pessoas que se incomodam, mas dessas que se incomodam, elas têm que lembrar que elas também já foram crianças, Também já incomodaram algum dia. Mas as crianças são sempre bem-vindas. Como foi lembrado, sempre tem alguém preparado para trazer uma palavra especial para elas também. Então, incentive. Se você tem netos, se você tem ainda crianças pequenas que você conhece, motive-as para que elas venham também ao culto e elas serão bem-vindas. Eu, de uma forma especial, quero desejar a todos vocês que Deus continue abençoando a nossa vida, que Deus abençoe esse domingo que está diante de nós, e nós não vamos sair daqui sem antes ainda orarmos, pedindo a bênção de Deus sobre nós. Quem pudesse colocar de pé. Lembrando ainda da Marli, a esposa do pastor Charles, que está no processo de recuperação, ainda está hospitalizada, é um processo lento, é gradual, mas a gente sabe que Deus é fiel e que Deus também vai recuperá-la plenamente. Talvez por outras pessoas que a gente não se lembre aqui, talvez você tenha alguém na memória, tenha alguém na mente sobre quem você quer a bênção de Deus, sobre quem você gostaria que a gente orasse aqui. Coloque isso também diante do Senhor e Ele vai também entender e saber a necessidade que cada uma tem. Ok? Vamos orar então. Querido e bondoso Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela Tua bênção recebida. Também por esse dia em que nós mais uma vez podemos lembrar da Tua misericórdia, da Tua graça para conosco. Nós também queremos consagrar a Ti pessoas que nos são queridas, que são especiais, que estejam passando por momentos difíceis na sua vida. Queiras do Senhor fortalecê-las, queiras recuperar-lhes a saúde, queiras também conceder a elas a alegria da vida e, acima de tudo, a paz no coração por saberem que elas não estão sozinhas, mas que também tem uma comunidade, uma família que intercede por elas, e muito mais, que elas tenham a paz no coração por saber que Tu as tens em Tuas mãos. Nós te pedimos a Tua bênção pela semana que está diante de nós, que seja uma semana especial, que em tudo que nós fizermos estejamos dando sempre um bom testemunho da nossa fé. Com certeza nesses próximos dias nós vamos ver coisas que vão nos assustar, que vão nos deixar de queixo caído, como a gente diz, pela passagem do carnaval. Preserva a vida, Senhor, de tantas pessoas que estão na estrada. Preserva a vida das famílias que são tão ameaçadas
pelas imagens e também pelas ideias que este tempo de carnaval coloca dentro de nossas casas. Muitas vezes nós dizemos assim, é muito fácil que isso não entre em casa, é só desligar o botão da televisão, que assim possamos fazê-lo. Que possamos deixar, Senhor, tudo que nos ataca a nossa fé do lado de fora da nossa casa e da nossa vida. Em tudo que temos por fazer, possamos sempre dar um bom testemunho. E através das nossas palavras e ações, que possamos também conduzir pessoas ao encontro e ao conhecimento de quem é Jesus. E que Ele se torne também Senhor e Salvador de cada uma dessas pessoas. Toma conta de nós, vai adiante de nós, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. É o que nós te pedimos quando nos entregamos em Tuas mãos, rogando que a Tua vontade se cumpra acima do nosso querer. Porque entendemos que a Tua vontade é sempre melhor para cada um e cada uma de nós. Em nome de Jesus, amém. Ainda assim como estamos, vamos estender nossas mãos, assim também dispostos a receber a bênção do Senhor. Eu lembro das palavras da bênção que nos dizem: o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda hoje e sempre a sua paz. Amém. Temos um hino ainda? Então podemos assentar e cantamos o último hino? Assim, enquanto cantamos esse hino, quem quiser trazer a sua oferta até aqui na frente pode fazê-la, tá? Se alguém quiser fazer depois, na saída também da porta, ok? Eu vou me despedir de vocês lá atrás.